Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhando o assunto sobre o ciclo da borracha na região amazônica, as principais características, o desenvolvimento e as principais consequências, né, desse processo todo para a nossa região, ok? Eu queria, antes de começar o vídeo, falar para vocês, dar um okzinho quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, tá? Cada aluno que assistir, dá um ok lá no grupo, para que a gente tenha uma noção, tá? De quem está participando das aulas, ok, crianças? E não esqueçam de fazer as atividades de vocês, que é importante fazer todas as atividades, tá? Então, o desenvolvimento tecnológico e a Revolução Industrial da Europa, ela foi um estopim no processo do desenvolvimento da extração da borracha natural. E nesse período, a Amazônia era a única região que tinha a concentração, né, desse produto. Então, até então, esse produto exclusivo da Amazônia era o produto mais procurado, né, e mais valorizado, tá? Gerando lucros, dividendos a quem se aventurasse a fazer todo o processo de extração desses recursos da região amazônica. Então, foi um importante período para o comércio e para o desenvolvimento do espaço da nossa região, tá? Desde o início da segunda metade do século XIX, a borracha ela passou a exercer forte atração sobre empreendedores visionários. A atividade extrativista do látex na Amazônia, ela revelou-se de imediato muito lucrativo, né? Porque é uma região onde a quantidade e a qualidade da borracha era muito intensa. Então, trouxe muito de imediato lucro, né, dessa extração desse recurso para a região amazônica. A borracha natural logo conquistou um lugar de destaque nas indústrias da Europa e da América do Norte, tá? Que eram os espaços nesse momento que tinha o maior desenvolvimento industrial, que é onde a borracha servia como matéria-prima. Alcançando um elevado preço, isso fez com que diversas pessoas tivessem no Brasil a intenção de conhecer a seringueira e os métodos e processos de extração, a fim de tentar também lucrar de alguma forma com toda essa riqueza. Então, essa concentração, essa riqueza natural do ciclo da borracha na Amazônia trouxe para a região muita gente, né, que teve o interesse de ganhar de alguma forma, ter ganhos com a exploração, né, da borracha na Amazônia. A partir da extração da borracha, surgiram vários povoados dentro da região amazônica. Depois, esses povoados foram se transformando em cidades, como Belém e Manaus é um exemplo disso, que já existiam, mas passaram então por importantes transformações de urbanização, tá? Então, Belém e Manaus, nesse período do processo do ciclo da borracha, eram espaços, núcleos pequenos, né, menos desenvolvidos, e com o auge da borracha se tornaram importantes cidades dentro da região amazônica. Manaus e Belém foram uma das primeiras cidades do Brasil, ainda no final do século de 1930 a 1960, a exportação do látex amazônio foi de 156 para 2.676 toneladas, tá? Então, em pouco período, de 1830 a 1860, a quantidade desse produto que foi extraído na Amazônia foi muito grande, né? Dentro do espaço amazônico. Então, quem fazia, né, todo o processo de extração desses recursos dentro da região? A mão de obra que era utilizada para a extração do látex nos seringais era feita de acordo com os controles dos seringalistas, tá? Eram pessoas que eram responsáveis em formar grupos de pessoas para fazer o processo de extração desses recursos dentro da região. E essas pessoas, esses grupos de pessoas que vinham para a Amazônia para serem coordenados, né, para trabalhar nesse processo de extração dos recursos, eles vinham principalmente da região Nordeste. Os seringueiros, eles adotavam técnicas de extração indígenas para retirar a selva, uma selva transformada em uma goma, né, que é
a matéria-prima utilizada na fabricação da borracha. Tá? Então, essa era a matéria-prima que era retirada das seringueiras. E isso era feito pelos seringueiros, tá? E eles tinham essas técnicas de trabalho de retirar esse produto das árvores de seringas. Não constituindo uma modalidade de trabalho livre, tá? Esses seringueiros, eles estavam submetidos ao poder de um aviador. O aviador contratava os serviços dos seringueiros em troca de dinheiro ou de produto de subsistência. Então, toda essa leva de pessoas que vieram da região Nordeste para cá para trabalhar nos seringais, eles tinham alguém responsáveis, que eram chamados os aviadores, e essas pessoas, eles contratavam os nordestinos que vinham para cá, e o seu salário era pago em dinheiro ou então em produtos de subsistência, tá? Que faziam sempre com que essas populações ficassem sempre à mercê dos seus patrões, no caso, né? A sistemática exploração da borracha possibilitou um rápido desenvolvimento econômico na região, tá? Como a gente já falou em outros momentos, né, nas nossas aulas de estudos amazônicos, representando principalmente pelo desenvolvimento da cidade de Belém. Este centro urbano representou, nesse período, a riqueza obtida pela exploração da seringa e abrigou um suntuoso projeto arquitetônico profundamente inspirado nas referências estéticas europeias. Então, quando a gente vê, por exemplo, como eu já citei em outros momentos, lá o início da cidade de Belém, por exemplo, né, toda aquela parte da cidade velha, os prédios, as igrejas, os monumentos, tudo isso foi construído no período da borracha, e todo aquele formato, né, esse processo estético, né, da cidade foi tudo gerado em função das ideias europeias, tá? As nossas igrejas, né, tudo que era construído naquele período era de acordo com as ideias europeias. Posteriormente, atingindo a cidade de Manaus, tá? Que também teve a construção desses mesmos monumentos, né, que marcaram as transformações, né, do espaço, tanto de Belém como Manaus. E esse período conhecido nós chamamos de Belle Époque amazônica, tá? Que foi o período da borracha, o período do ciclo da borracha. As duas imagens que vocês têm aí, logo após o vídeo, ele mostra um pouco, né, essa construção do espaço amazônico de acordo com as ideias europeias, né? O enriquecimento do espaço físico, né, tanto principalmente das cidades de Belém e de Manaus, que eram os centros, né, daquele momento da exploração do ciclo da borracha, era por onde se fazia o processo de escoamento, né, do produto daqui da região amazônica. No início do século XX, a supremacia da borracha brasileira sofreu forte declínio com a decorrência promovida pelo látex explorado por outro continente, e principalmente pelo continente asiático, que isso trouxe para a Amazônia uma queda do ciclo da borracha, que a gente vai concluir na próxima aula esse assunto, tá? Então, aí a gente viu aí algumas características do desenvolvimento desse ciclo na Amazônia e as ideias europeias que foi concentrada, né, nos monumentos arquitetônicos da região amazônica. Tá ok, crianças? Estudem a apostila de vocês, analisem lá direitinho o assunto, qualquer coisa venha no PV, e não esqueçam, deem um ok lá quando vocês estiverem assistindo o vídeo, ok? Beijo!